Bem, eu resolvi fazer este vídeo para demonstrar alguns aspectos referentes à refração da luz atmosférica que têm sido utilizados por pessoas que combatem de uma maneira bastante hostil, digamos assim, todos aqueles que se decidiram por questionar o formato real da Terra. Eu posso fazer essas análises porque eu observo os argumentos utilizados não apenas por as pessoas ordinárias, né, que estão fazendo seus vídeos e sem possuir grande especialização acadêmica, científica, sendo pessoas comuns, né, ordinário é nesse sentido, né, pessoas comuns. Só que elas se tornam porta-vozes daquilo que a ciência oficial tem nos ensinado, seja na escola, já desde os primeiros anos do colégio, no ensino fundamental, ensino médio, e principalmente porque esses assuntos eles são muito mais aprofundados para quem vai fazer um curso na área de física, na área de astrofísica, na área de também na área de geologia, de cartografia. Existem algumas áreas da ciência que se encarregam de estudar esses assuntos com mais profundidade. Então, um engenheiro civil, por exemplo, que vai construir as suas obras, as suas pontes, ele vai ter na faculdade contato, né, com esses assuntos. É um assunto primordial para a sua área de conhecimento. Porém, lendo a bibliografia, né, durante esses 2 anos que eu tenho acompanhado esse debate, eu percebo, né, que existe um conjunto de regras, de informações, né, para levar aquela ciência a efeito na vida profissional prática dessas pessoas. E esse material cita o assunto da curvatura da Terra, porém isso não é aplicado na prática. Não existe essa, uh, não existe essa ação efetiva de fórmulas, às vezes bastante rebuscadas, né, complexas, eu diria assim, e o efeito que isso dá no trabalho dessas pessoas ele é tão desprezível, né, que eu penso que nem é considerado, fora as questões relativas à refração, porque a refração é algo perceptível, independente da distância, se vão ser quilômetros ou se vão ser, às vezes, alguns metros, né, é possível perceber o efeito da refração no ar. E quando os topógrafos usam os seus teodolitos para fazer medições, para desenhar estradas, eles vão estar tendo que lidar com esse tipo de desvio. Esse assunto refração tem sido usado pelas pessoas que querem combater a possibilidade da Terra não ser um globo de uma forma muito enfática, como se eles tivessem uma autoridade intelectual para fazer esse tipo de abordagem. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, né, um ou dois experimentos que esse tipo de pessoa faz e apesar da fragilidade estupenda das suas argumentações, dos seus experimentos, as pessoas ousam a chamar as outras de burras, né? Daí para baixo. Então, isso eu acho realmente incrível, né? É incrível que com tanta ignorância dentro de si alguém chame outra pessoa de burra. Porque questiona, não importa. Chamar de burro sendo a própria pessoa incapacitada de entender as questões da física que dizem respeito a isso. Então, um dos vídeos que eu percebo que foram usados algumas vezes é desse rapaz aqui, Dang Joss, né? Não sei de onde ele é, não pesquisei muito, mas eu sei que ele é muito usado, tá?
E esse rapaz aqui está dizendo que neste vídeo eu vou estar usando o nitrogênio líquido para mostrar que as camadas de ar mais frias, né, acima de uma superfície curvada, como a Terra. Então, ele pegou uma lata, né, e está dizendo que essa superfície é curvada como a Terra. Então, existe realmente uma curva, né, na, terra, na lata. E ele vai colocar uma camada de nitrogênio líquido, que é mais fria. O nitrogênio ele tem a capacidade de reter a temperatura fria por muito tempo, né? Inclusive é usado para fazer a conserva por exemplo, conserva de espermatozoides, de itens biológicos que precisam ficar preservados do calor. Então, eles estão utilizando esse nitrogênio líquido e para fazer com que o objeto apareça acima da posição atual dele. Então, essa situação estaria simulando a refração na atmosfera. Então, vamos ver se isso vai realmente criar uma miragem, como é dito, e se isso se aplica à realidade do mundo. Então, ele coloca aqui essa latinha, né? E mais adiante ele coloca um tubo. Este tubo aqui ele tem uma altura um pouco maior do que a lata, né? Dá para perceber que ele é um pouco maior. Aqui ele está com a câmera praticamente no meio, né? O centro focal da lente está bem no meio da latinha e dá para enxergar lá atrás, né? A tampa desse outro recipiente. Aí ele vai despejar, deixa eu aumentar um pouco aqui a velocidade para acelerar um pouco aqui. Ele vai posicionar um pouco melhor a lata para cobrir, né, cobrir o amarelinho da tampa. Vamos observar aqui, ó. Ainda dá para enxergar um pequeno amarelinho da tampa. Então ele deu um zoom, né, e despejou o nitrogênio líquido. Então, esse nitrogênio líquido está formando uma camada, né? E essa camada está sob a superfície da lata. Então, observem aqui, ó, que neste momento, ó, dá para enxergar bem que ele criou aqui uma camada, bem até uma certa uniformidade, acima da superfície desta latinha. E isso fez com que a luz que estava distante, né, e abaixo, no ponto de tangência praticamente da lata, aparecesse, né, dentro desse ângulo de visão que ele está escondido aqui atrás desta latinha. Então, com base nesse experimento, os expertos, né, veja só como está bem uniforme aqui, ó, os espertos, né, que estão aí ridicularizando os questionadores, os verdadeiros cientistas, porque são aqueles que questionam aquilo que está estabelecido, têm essa condição de serem considerados cientistas, não aqueles que seguem dogmas. Então, eu vou mostrar para vocês que o que está sendo feito aqui incorre num erro muito evidente, né? Para quem conhece as leis da física que regem esse tipo de situação. Em primeiro lugar, é preciso conhecer qual que é o índice de refração do ar e qual é o índice de refração do nitrogênio líquido. Então, se você fizer uma pesquisa no Google, né, procurando, em português eu não achei, né, aí eu procurei em inglês e encontrei alguns trabalhos, alguns artigos científicos, são vários aqui, né, onde ele aponta que o índice de refração de oxigênio, líquido, nitrogênio, hidrogênio, então tem que ser líquido, né? Ele está na casa aqui de 1,1990. Então, isso aqui é o resumo do artigo científico, né? Aqui eu tenho um outro que eu pesquisei, né? Outro artigo científico, que também confirma que é 1,1990. Bem, esse índice de refração, ele é calculado utilizando-se a lei de Snell. É necessário fazer um cálculo de trigonometria, onde você calcula os senos de ângulos de incidência, ângulos de emergência, para poder saber qual que é o índice de refração de um raio de luz.
E apesar de alguns ficarem reclamando que é usado, eu uso o Snell, usei nos meus outros 3 vídeos o Snell para demonstrar como caminha o raio de luz, não tem como fugir da lei de Snell para fazer esse tipo de observação. Então aqui eu tenho, no caso, este simulador aqui de uma Universidade de Colorado que mostra o comportamento da luz. Então veja que ele está aqui no ambiente ar e aqui está no ambiente, né, que vai ter uma densidade maior, que eu devo trazer ela para próximo de 1,19, 1,20, que o índice de refração, como a gente viu aqui, é 1,1990. Então, eu posso considerar 1,2. Tá? A do ar é 1, seria a condição perfeita, né? Porque o perfeito seria no vácuo, né? Mas o ar é muito próximo do índice do vácuo. Então, aqui quando eu ligo um raio de luz, ele vem em direção à água e ele, vamos ligar aqui a normal, que é uma linha perpendicular, é uma linha perpendicular ao ponto de incidência entre as duas superfícies que separam os dois meios. Então, aqui eu tenho uma camada de ar e aqui eu tenho uma camada de um meio mais refringente, que seria, nesse caso, o nitrogênio líquido. Ok, então este jogo de ângulos aqui é que vai determinar esse índice, né? Vamos colocar aqui o transferidor. Nós podemos perceber aqui que está mais ou menos com um ângulo de 30, 40, 50, 55 graus, né? É o ângulo formado na incidência e quando ele atinge essa normal, ele diminui este ângulo, que baixa de 55 graus, ele vai para 30, 40, 40 e quase 45 graus, 43 graus, né? Então, de 55 graus, ele diminuiu esse ângulo para 30 e 43 graus. Então, é isso que explica essa mudança de ângulos. Eu não vou entrar na fórmula do senos, dividindo, porque isso não interessa. O que importa é esse índice aqui, ó, 1,2, e aqui no ar de 1, certo? Então, com essa unidade aqui de 1,2, eu vou observar que entre o ar e a água, a metade seria mais ou menos aqui, então um pouco à direita dessa parte, essa metade, é onde se encontra o índice de refração do nitrogênio líquido. E eu vou colocar aqui, né, este outro gráfico tentando mostrar que se eu coloco ar, a água, na metade nós temos mais ou menos aqui e mais ou menos aqui nós temos a condição do nitrogênio líquido. Se eu ligo um raio de luz, né, vamos tirar o transferidor, observe o seguinte, se esse raio, a luz ela é uma onda, na verdade, né, o raio seria uma simplificação da onda, mas sendo uma onda, vamos ligar como onda, observem que quando ela atinge, sai do ar e encontra o nitrogênio líquido, ela vai sofrer um alargamento, por causa que a densidade maior vai fazer com que a dispersão dos raios aumente em relação ao que veio na origem. Se eu inclinar mais, ó, observem que vai aumentando, né, a largura do objeto. Imagine que aqui fosse a imagem de uma tampa, né? Essa tampa, quando entrou no meio mais refringente, mais denso, ela vai ser alargada. A altura dela, se ela tinha aqui, vamos supor, 10 centímetros, ela vai estar alargando para quanto? Aqui praticamente 20 centímetros, depende do ângulo de incidência. Então, é para mostrar que há uma alteração, inclusive na forma daquela imagem que está passando por essa transição de camadas. Mas, entrando aqui no caso daquele exemplo do senhor Dang, o senhor Dang, ele colocou aqui uma tampa,
um vasilhame com uma tampa amarela, né? Esse vasilhame ele estava numa altura, né, maior do que um outro vasilhame de uma latinha, né, que ele colocou nessa posição aqui, mais abaixo, é como se ele tivesse posto aqui, né? Então, não está na mesma altura, ele estaria mais abaixo, e ele fixou, então, aqui em cima da mesa, um vasilhame circular, certo? E ele depositou, então, o nitrogênio líquido, mas antes disso ele colocou a câmera fotográfica mais ou menos aqui nessa posição, aqui, ó, na metade, né? Deu um zoom para ver mais próximo e estava enxergando, né? Estava enxergando, vamos colocar aqui um pouco mais abaixo, né? Ele estava olhando nessa posição aqui, né? E estava enxergando, vamos colocar aqui que esse aqui fosse o vasilhame, né? O vasilhame, se ele traçasse uma linha reta daqui até aqui, né? Ele estaria enxergando apenas a pontinha aqui da... Ó, vamos considerar que aqui a linha amarela seria essa pontinha, esse vértice. Se ele traçasse uma reta deste ponto até este ponto tangente a este círculo e continuasse com ele, né? Continuasse com ele, ele posicionou exatamente aqui a câmera fotográfica para poder simular esta situação. E aí, se ele ligasse o raio de luz nessa condição, veja que não iria... Vamos colocar aqui onde eu quis exemplificar, né? Que a ponta da tampinha estaria aqui, tangenciando este círculo, certo? Então, ele posicionou, deixa eu movimentar aqui um pouquinho mais, e rotacionar um pouquinho mais. Ele posicionou, vamos tirar isso aqui, ó. Ele posicionou a câmera numa posição tal em que ele pudesse, ó, foi um pouco mais afastado aqui, ó. Nessa configuração de ângulos que eu coloquei, estaria um pouco mais afastado. Ele posicionou a câmera fotográfica num ponto, aqui assim, ó, na metade, certo? Só que nesta metade, ele tem um ângulo de visão que é maior, então ele consegue enxergar um cone de visão, e neste cone ele estava enxergando aqui a linha tangente. Então foi exatamente neste ponto, neste momento aqui, ó, aqui. Então vamos maximizar. Ó, ele posiciona a câmera um pouco abaixo em relação ao centro, mas eu tenho um ângulo de visão totalmente aberto aqui, que me permite enxergar, no caso, a metade aqui seria aqui assim, ó. E ele está enxergando um restinho da tampa lá no outro lado da prancha que ele usou. Então, eu quero dizer que eu estou representando isso. Deixa eu colocar aqui. Escape. Então, que ele estaria, então, nessa situação. Estou tentando reproduzir aquela situação. Não é que a câmera esteja exatamente aqui. Ela está num ponto na metade, né? É como se a câmera estivesse aqui, mais ou menos nessa posição aqui até aqui, um quadradinho, né? E então eu trouxe a imagem aqui para um editor. Vamos desenhar uma pequena câmera. Esta câmera fotográfica, podia ser o celular dele, ela possui um ângulo de visão. Esse ângulo, vamos considerar que este ângulo é do centro dela até a tangência.
Então ela enxergaria aqui. Vamos ver se é somente a tangência. Na verdade, ele está enxergando aqui o tamanho da imagem daqui até aqui, ele está enxergando mais ou menos o meio até aqui, significa que ele consegue enxergar mais a metade acima. Então o ângulo da objetiva é maior do que aquilo que eu estou desenhando, né? Então o ângulo seria correspondente a, se fosse reto, seria aqui no centro, aqui e aqui, quase o dobro. Então ele pode enxergar isso. Vamos colocar aqui e vamos espelhar, colocando para cá. Então, essa seria a capacidade de visualização desta câmera. E, naturalmente, quando ele traz uma outra reta, e não é ele que traz, é nós que vamos enxergar desta forma aqui, ó. Uma linha bem do meio dela, passando pela tangência. Ao passar pela tangência, né, não está enxergando vamos considerar esta ponta aqui como sendo o amarelo. Vamos pintar aqui, ó. Vamos pintar de amarelo essa parte aqui. Opa. Vamos trocar o baldinho aqui por um lápis. Aumentar o diâmetro, a espessura. Certo, então vamos interpretar que a luz ela estaria vindo. Vamos aumentar novamente aqui a espessura. Mais um pouco. Certo. Então, a luz daquela tampa, ela faz um percurso, ou são múltiplos raios. Existem raios que vão passar aqui, vão passar por cima da câmera. Outros vão passar num ângulo, também passando por cima da câmera, não chegando até a objetiva. Apenas o que estivesse dentro do ângulo de visão, né, que seria o ângulo de visão, seria daqui até aqui, somente dentro desta área que ela poderia enxergar alguma coisa, mas alguma coisa que transitasse diretamente para essa objetiva, e não algo que saísse, vamos supor, daqui, passasse por esse ângulo de visão, porque eu não enxergo a luz, eu só enxergo se ela atingir o meu olho. A luz está passando por aqui, está passando, na verdade, por todas as posições, por todo momento. Ele é como se fosse um pequeno sol, aquele amarelo, que ele direciona para todas as áreas, são raios de luz para todas as áreas. E eles estão espalhados, mas eu só enxergo aquele que chega no meu olho, na minha lente, certo? Por isso que eles usam representar na lei de Snell, eles utilizam um único raio para ilustrar com maior facilidade, né? Então, neste caso, aumentei aqui o diâmetro para dizer que os raios de luz, porque este raio aqui, vermelhinho, ele está trazendo apenas um ponto, né, que está chegando ali. Ele está acima da objetiva, não está atingindo a objetiva, então não vai ser visto. Então, ele vai sair daqui o raio, ele vai caminhar por sobre esta linha, aí quando ele chega aqui, ele já vai parar aqui na superfície da latinha e vai ficar, no caso, menor. Vão ficar restando aqui estes raios. A continuidade deste raio aqui
vai apenas preencher esta área aqui e vai passar apenas, vamos colocar mais fino ainda, né? Apenas, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, deste raio de luz vai passar aqui apenas seguindo esta linha que eu vou colocar então um baldinho e pintar de amarelo nesta região aqui, tá? Então, esta linha amarela, ela só chegaria, não é este aqui, eu tenho que pintar de amarelo apenas no vermelho. Então, eu vou pintar este vermelho de amarelo, este vermelho aqui também de amarelo e aqui, certo? Então, de tudo o que veio da tampa, né, ele chegou apenas nada. Não chegou nada porque ele não atingiu esta região aqui. Como ele não atingiu esta região, não atingiu a objetiva, né? Não houve condições de visualizar a tampa. Bem, agora deixa eu retornar aqui o que foi desenhado e vamos explicar o seguinte. Então, aqui está a tampa. Ele derramou líquido em cima deste vasilhame, desta latinha. O que acontece na lei de Snell? Vamos voltar aqui. E vamos observar aqui que se eu coloco, então, o nitrogênio líquido nesta área aqui, o que vai acontecer? Eu coloco uma camada de nitrogênio líquido, né? Não vai acontecer nada se esta camada ela for retangular, onde haja uma normal, a incidência está acontecendo numa linha praticamente perpendicular à camada, né? É uma 90 graus aqui em relação a esse zero, né? A mesma coisa aqui, são duas normais. Então, para que ele pudesse ter visto este raio de luz que veio daqui, ele teria que inclinar mais ainda a luz. E aí que está o grande erro desse tipo de experimento, porque o que ele fez foi depositar nitrogênio líquido em cima de uma superfície circular. E sendo assim, eu coloco uma superfície circular, eu consigo aí obter, né? Eu consigo obter o efeito, né? Vamos desligar normal. Eu consigo obter o efeito, né, de inclinar o raio. É claro que não pode ter aqui não vai passar pelo meio, né, da latinha, não vai passar pelo meio, mas ele vai passar. Então aqui é apenas uma questão de fazer o jogo de ângulos, né? O raio vai ter que passar um pouco mais acima, deixa eu levantar um pouquinho aqui a camada, ó. Aqui, ó. Então ele coloca uma camada, deixa eu baixar um pouquinho aqui a latinha, ó. Ele coloca uma camada, inicialmente o raio iria passar. Ele coloca uma camada, o raio que vai chegar não vai ser aquele raio anterior, vai ser um raio que vem um pouco mais acima, e essa inclinação, deixa eu colocar aqui, ó, tem que fazer uma coisa mais realista, né? Ele vai ter que fazer assim, ó. A camada ela era menor, né? Mas é claro que eu tenho mais dificuldade de reproduzir exatamente o que aconteceu. Essa camada não tinha que estar aqui. Vamos colocar um pouco mais longe, que é o que acontece no caso dele lá, está um pouco mais longe. Ó. Veja como muda à medida que eu altero ângulos, né? Eu alterando ângulos, alterando alturas,
eu vou obter um resultado diferente, né? Tem que encontrar a posição ideal para poder reproduzir mais naquela antes ali. Aí, ó, tá? Então, vou capturar aqui a imagem para mostrar lá no editor. Vamos dar uma captura da imagem. Vamos selecionar aqui. E vamos para um editor. Vamos aumentar um pouco a tela. E vamos configurar este outro layout aqui. E vamos então colocar a câmera fotográfica. Vamos desenhar a câmera fotográfica. Ó, aqui seria a latinha, né? No meio da latinha. Até eu vou pintar esta latinha de uma outra cor para ficar evidenciado. Vamos pintar aqui. A cor ele estava com azul, né? A latinha dele estava com azul, esta aqui e aqui. Então, esta era a latinha azul sólida e esta aqui era a camada de nitrogênio líquido. Vamos desenhar a câmera fotográfica. Então, ele estava mais ou menos no meio, né? Desenhamos aqui o objetivo e um pouquinho maior aqui. Mais fácil se eu tivesse desenhado um celular, realmente. Ok. Então, aqui estava a câmera fotográfica. O zoom que ele aplicou naquele momento, mostrando a tangente, saía deste ponto aqui, passando pela tangente. Ele enxergava na tangente do círculo, ó. Então, sem a camada de nitrogênio líquido que ele inseriu, ele não iria enxergar nada, porque a luz, esse mesmo raio de luz, sem a camada de nitrogênio, ele estaria percorrendo este caminho aqui. Vamos desenhar, e agora em vermelho, né? Aqui. Ele estaria percorrendo este caminho e iria passar longe da objetiva da câmera. Então vamos esquecer isso. Ó. Como ele depositou então o nitrogênio líquido, houve um ângulo, ele declinou, chegou aqui, declinou novamente e chegou até a câmera. Quando isso aconteceu, quando ele atingiu a câmera, o que acontece na prática? Este é o raio de luz que vem em linha reta. Isso é o que existe para o observador que está aqui. Isto aqui não existe, esse raio de luz aqui, ele está aqui, mas ele não vê. Ele está vendo a projeção do raio de luz caminhando por aqui, sofrendo uma refração, uma nova refração e chegando até a sua objetiva. Isso significa que o que ele está enxergando na realidade é aquela. Vamos pintar também aqui novamente, para ficar bem ilustrado. Então, nessa condição, ela sai os raios de luz desta imagem, caminham, aumentam e diminuem. E aí
Quando elas estiverem passando por aqui, ó, vem por aqui, sigo pelo meio, o que vai acontecer? Essa parte de baixo não vai vir porque vai ser bloqueada, então eu vou encolher aqui, ó, vai ser visto somente uma parte, que é o que a objetiva vai identificar. Porém, identifica na sequência deste raio aqui mais alto. Aqui. Outro experimento de outra pessoa, né, eu vou demonstrar aqui que tem outro cidadão aqui que tenta convencer que existe a curvatura, tenta convencer que uma ilha afastada, né, pode ter a sua imagem erguida por conta de camadas de ar fria e densa. Né? Então, está colocando menos denso embaixo e o mais denso em cima. É isso que ele está fazendo. Só que vamos capturar aqui a imagem para só ficar mais fácil de apontar o mesmo erro detectado ali com o senhor. A mesma questão, né, de ter esta área que é incompatível. Né, vamos fazer uma região aqui para demarcar, né, que ele está considerando uma região assim, sendo que na verdade as camadas elas têm que estar totalmente paralelas a este raio aqui. Então não pode ser um arco desse, um raio desse, teria que ser aquilo que eu desenhei antes. Né? Vou tentar ver se a gente consegue fazer por 3. Vou colocar uma aqui, a outra aqui no meio e outra aqui embaixo. Então, o que a camada pode ser vamos colocar assim, vai ter uma camada, droga, e vai ter uma camada mais acima, vamos supor que sejam 2 camadas, né? Nesta forma, até chegar aqui, onde termina o mar, pode haver alguma variação, mas o que eu quero dizer é que essa camada que ele criou é a mesma coisa que colocar um círculo de uma lata para desviar o raio 2 vezes, né? Quando entra e quando sai. É um absurdo que muito me admira. Por que vocês não sabem disso? Como vocês ousam fazer vídeos supostamente com conhecimento para ridicularizar as outras pessoas se vocês são tão carentes do básico, do mínimo, para poder ensinar alguém? Isso é desinformação? Isso é ou é ignorância ou é desonestidade. Qual é o outro caminho? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que não pode colocar um bolsão aqui, hein, senhor Andarilho? O senhor não sabe disso? Eu já lhe solicitei debates inúmeras vezes e o senhor foge. O senhor me bloqueou no seu canal. Isso é o que? É receio que eu mostre isso aqui que eu estou mostrando agora? E o outro moleque lá, boca suja, né, que não sabe receber alguém na sua própria casa, tratando-a com respeito. Você não sabe disso? E você diz com aquela carinha cínica, entendeu agora? Entendeu agora? Como é que alguém vai entender um ensinamento errado deste, torto, uma distorção? Tu entendeu agora? Entendeu?
Então não engane mais as pessoas e não chame de burro, sendo você o maior burro dessa conversa.